A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos ver o que o reino de Deus, através do Espírito Santo, tem a nos revelar com relação à volta de Cristo. O canal Vida Eterna está lá. Vários assuntos, compartilhem. Ali está revelado o calendário, quais os livros que pertencem ao juízo final, vários assuntos revelados pelo Espírito Santo pelo tempo presente. Então vamos ver a volta de Cristo. Há tempos ouvimos falar que Jesus está voltando, a ponto de determinadas pessoas argumentarem que desde muito tempo essa notícia corre. O problema é a forma em que ouvimos falar, em que muitos não têm conhecimento do Evangelho revelado pelo Espírito Santo, até porque depende, do entendimento ser aberto por Deus. Isso nós temos que entender. Depende do Espírito Santo. Então, ele nos deixa bem claro as revelações a serem cumpridas para cumprimento da volta de Cristo, que é o juízo final, que é uma única vinda. Depois disso não tem mais condições. No gráfico apresentado, o Espírito Santo nos ensina o seguinte. Primeiro ponto. E será proclamado este evangelho do reino em todo o mundo, habitado para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Virá o fim. Volta de Cristo. Juízo final. Mas primeiro, o que está dizendo aqui? Que será proclamado este evangelho do reino para servir de testemunho em todo o mundo habitado. Então o evangelho ele será pregado. Não tem como impedir. Mas a situação é sabermos o que é evangelho. Esse é o primeiro passo que devemos fazer. Perguntar ao Espírito Santo. E ele nos ensina o que é evangelho. O evangelho, no dicionário, nós vamos encontrar lá que são 4 livros existentes no Novo Mandamento. 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são considerados doutrina de Cristo. É uma norma, uma coisa tida por verdadeira. É isso que o dicionário nos ensina. E está compatível, realmente confirma em o que o reino de Deus nos ensina. O Evangelho, ele foi conhecido após a prisão de João Batista. Está revelado lá. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Precisou João Batista ser preso para vir Jesus com o Evangelho. Então, isso que nós temos que entender. Primeiro ponto, saber o que é Evangelho. Para que possamos realmente fazer o ide que Jesus fala. Ide pregar o Evangelho. Mas como fazer esse ide se não sabemos o que é Evangelho? Então é esse o primeiro ponto que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Aprendermos o que é Evangelho. Olha o que revela 2 João 9. Todo o que avança e que não permanece em a doutrina de Cristo, que é o Evangelho, novo mandamento, Deus não tem. Olha o perigo. O que permanece em a doutrina, este tanto o Pai quanto o Filho tem. Está revelando o Pai e o Filho. Não podemos estar nessa heresia dizendo aí, ouvindo, que o Filho é Deus, que não é isso que está escrito. Se nós formos buscar mais dentro do Evangelho, nós vamos ver que a existência do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo já está nos dando entendimento que existe uma doutrina única
do reino de Deus, trazida pelo Filho de Deus na época, ensinada aos seus discípulos. O Filho de Deus, quando começou o seu ministério, que ele sobe um monte, está lá revelado a partir de Mateus 5:1, ele começa a ensinar aos seus discípulos. E dentro desse ensino, nós vamos ter revelado Mateus 5:20, em que ele deixou bem claro aos seus discípulos na época: digo, pois, a vós, que se não exceder de vós a justiça mais do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis em um reino dos céus. Olha aqui o perigo. Portanto, a doutrina de Cristo, o Evangelho, novo mandamento, por nós estarmos após Cristo, não é a doutrina dos escribas e fariseus. Por quê? Olha aqui. Corremos o risco de não entrar no reino dos céus. Então nós temos que partir para onde? Para o Evangelho, o novo mandamento. É isso que o Espírito Santo quer. Por quê? Nós temos a palavra revelada, que nos justifica que não devemos estar mais na doutrina dos escribas e fariseus. Porque ele diz aqui: de modo nenhum entrareis em um reino dos céus. Então o mesmo ensino dado pelo Filho de Deus aos seus discípulos chega a nós no tempo de Deus. Então é isso que nós temos que entender. A palavra revelada, ela tem que ser respeitada. Nós temos que obedecer aquilo que o Espírito Santo está mostrando que está escrito. No Evangelho de Lucas 11:47, nós vamos ver aqui: ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, os mais pais vossos mataram os mesmos. Ai de vós! Paulo ainda fala lá numa das suas cartas: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Vai lá ver. Então precisamos entender: não podemos mais edificar profetas. Não devemos mais pregar profetas. Por quê? Se fizermos, estaremos aqui, ó. Ai de nós se nós estivermos pregando eles. Então tudo está nos apontando que nós temos que estar na doutrina de Cristo, que é o Evangelho, o novo mandamento, considerado Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes são os 4 livros, mais o livro de Apocalipse, que são livros não revelados mais a profetas, razão pela qual Lucas 11:47 já revela, certo? Que não devemos mais edificar os profetas. E sim o quê? O Evangelho, que são livros não revelados mais a profetas, como também o livro de Apocalipse não é um livro mais revelado a profetas. Esse é o mistério que nós temos que entender para o tempo presente. Então, após nós termos conhecimento do que significa Evangelho, nós temos que seguir a Cristo nesta formação, neste único caminho. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando. Então, o primeiro ponto, ele já deixa bem claro, nos ensinando o que é Evangelho. Segundo ponto, Hebreus 9:27. À medida que o Espírito Santo vai permitindo eu falar, vocês podem usar o Zoom, que aí vocês vão ampliar, né, no celular, para ter mais noção do que está escrito. Então essa é uma opção, né, por estar gravado no celular, certo? Que nós vamos ter. Então Hebreus 9:27, o que está escrito aqui? E como está reservado às pessoas uma só vez morrerem, depois disso o juízo. Ninguém vai escapar da morte. Ninguém, não há um. Nós não podemos ter privilégio acima de Cristo. Cristo é o primeiro da ressurreição. Cristo passou pela morte. E por que não haveremos de passar? Onde está escrito que nós não vamos passar pela morte? Quando Hebreus 9:7 está deixando bem claro que como está reservado às pessoas uma só vez morrerem, depois disso o juízo. Acabou, está escrito. Não tem privilégio para ninguém. Olha o que revela Apocalipse 6:9. E quando abriu o 5º selo,
vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa de um testemunho que tinham. Apocalipse 6:9. Então, as almas que morrem em Cristo, elas vão para debaixo do altar, assim revela o Apocalipse 6:9, aguardando o dia da ressurreição com a volta de Cristo. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando, porque está escrito: essas almas estão lá debaixo do altar por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham. Apocalipse 6:10. E gritaram com voz grande, dizendo: até quando, soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o sangue nosso de que os que habitam sobre a terra? Apocalipse 6:10. E gritaram com voz grande, dizendo: até quando, soberano, santo e verdadeiro? Quem é aqui o santo, soberano e verdadeiro? O Filho de Deus, porque a ele foi dado todo o juízo. A ele, Filho de Deus, foi dado todo o juízo pelo Pai. Então, não julgas e vingas o sangue nosso do que os habitam sobre a terra. Não era a hora do julgamento. Não era a hora do julgamento. Aí o que acontece? Por não ser a hora do julgamento, o que ele faz aqui? E foi dada a eles, a cada um, uma veste branca, e foi dito a eles que repousarão ainda um tempo pequeno. Só Deus sabe desse tempo pequeno. Até que fossem completados também os conservos deles e dos irmãos deles, os que iam ser mortos, como também eles. Ou seja, Cristo não vem enquanto a última pessoa a morrer na face da terra salva. É o que está revelado aqui. Depende dessa pessoa morrer, o último a morrer. Então ele não vem antes de se cumprir o que está escrito em Apocalipse 6, 9, 10 e 11. Essa é a posição que o Espírito Santo nos dá. Todos têm que passar pela morte. Agora, o que acontece? Quanto mais próximo à vinda de Cristo, as almas ficam menos tempo debaixo do altar. Essa é a única diferença que o Espírito Santo nos ensina. Mas com relação à morte, todos vão ter que passar. É isso que o Espírito Santo ensina, o que está escrito. O ponto número 3. Enchido foi o santuário de fumaça, de a glória de Deus e do poder dele. E ninguém podia entrar em o santuário até que fossem cumpridas as 7 pragas dos 7 anjos. Então o Espírito Santo deixa bem claro com relação ao Apocalipse, e isso não pode ser mudado, que ninguém pode entrar no santuário enquanto não se cumprir as últimas 7 pragas. No que dizem no dia a dia aí, que Jesus pode voltar amanhã, está fora da colocação em que o Espírito Santo está nos ensinando. O porquê? Para onde? No que dizem que Jesus vai voltar e vai subir com as pessoas, refere-se o que é juízo final, certo? Ressurreição. Para onde vão essas pessoas ressuscitadas, se ninguém pode entrar no santuário enquanto não cumprir as últimas 7 pragas? Está aí o mistério. Então, a vinda de Cristo depende também de se cumprir o quê? As últimas 7 pragas. Vamos ver o que revela aqui no Apocalipse 16:1. Eu ouvi grande voz vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: ide derramai as 7 taças do furor de Deus para a terra. Eu vi grande voz vinda do onde? Do santuário, dizendo quem? Aos 7 anjos: ide derramai as 7 taças do furor de Deus para a terra.
O Apocalipse 21, 9. E veio dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias de as 7 pragas últimas, e falou comigo dizendo: vem, mostrarei a ti a esposa do Cordeiro. Refere-se à cidade, a Nova Jerusalém. E lá nós vamos ver o que está revelado por parte. Fala de santuário, fala de altar, fala. E nós vamos ver aqui que já deixa bem claro, falando que ninguém pode entrar no santuário enquanto não se cumprir as últimas 7 pragas dos 7 anjos. Falou o quê? De santuário. No que fala altar, está aqui. E quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar. Então está se referindo o quê? Que debaixo do altar estão as almas daquelas pessoas que morrem em Cristo, aguardando a ressurreição. E o santuário não vi em ela. O pois Senhor Deus, o Todo-Poderoso, santuário dela é, e o Cordeiro, o Pai e o Filho. O Pai e o Filho. É isso que nós temos que entender. A existência tanto do Pai como do Filho. Logo, essa posição, esta heresia no nosso meio que dizem que o Filho é Deus, não está compatível com o reino de Deus. Nós vamos ver aqui, inclusive, 2 Pedro 2,1, surgirem também falsos profetas entre o povo, como também entre vós existirão falsos mestres, os quais sorrateiramente introduzirão heresias de destruição. E o que comprou a eles, Senhor, negando, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. É o que está acontecendo já no mundo. Também muitos seguirão deles nas libertinagens, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. Olha só que situação. O caminho está sendo blasfemado. Está em 2 Pedro 2,2. E em avareza com falsas palavras vos exporarão, aos quais o juízo de há muito não tarda, e a destruição deles não dorme. 2 Pedro 2,3. Então é isso que nós temos que entender. Procurar saber o que está escrito. Porque tudo vai ter que se cumprir. Por isso que o Espírito Santo está nos mostrando que depende da volta de Cristo se cumprir o que está escrito. Então vamos lá. 4º ponto definido. E foi dado a mim um caniço semelhante à vara de medir, dizendo: levanta-te e mede o santuário de Deus e o altar. Mede o santuário de Deus. Santuário o quê? O santuário, o Espírito Santo já está dizendo que ninguém pode entrar no santuário enquanto não se cumprir as últimas 7 pragas. Então já foi aberto esse entendimento. E o altar. E o altar? O altar, Apocalipse 6,9, está dizendo que as almas estão debaixo do altar, aguardando a ressurreição de Cristo, o juízo final, a única vinda. Então nós já temos essa posição. Agora vamos ver o que revela ali vamos ver o que revela o Apocalipse 11:2. E o ato exterior do santuário deixa de fora, e não a ele nessas, porque foi dado aos gentios, e a cidade santa pisotearão por meses, 42 meses. O que revela Apocalipse não deve ser mudado. 42 meses significa 3 anos e 6 meses. Que equivalem a quê? Apocalipse 11:3. E darei as 2 testemunhas minhas e profetizarão por dias 1260 vestidas de pano de saco. Então aqui nós temos 2 referências de 1260 dias, que equivale a 42 meses, que significa o quê? 3 anos e 6 meses. Não pode ser mudado.
Essas duas referências aqui, ela serve para cálculo do calendário do Apocalipse. Quando nós pegamos aqui 1260 dias, dividido por 42 meses, nós vamos encontrar um resultado de 30 dias exatos. Multiplicado por 12 meses, nós vamos ter 360 dias, que corresponde a um ano. Estamos perdidos em termos de calendário, porque nós não estamos no ano 2023. Todos os calendários não estão compatíveis com o reino de Deus. Olha agora a situação que nós ficamos. Portanto, prevalece o quê? Os sinais. Eu fico imaginando na época em que vier os dois profetas, né? Nós vamos entender que nesse tempo nós vamos observar que mais próximo à vinda de Cristo. Mas vão ter que vir antes da vinda do Filho de Deus. Então, é isso que o Espírito Santo está nos dando entendimento. Então, isso fica como sinais, porque nós não sabemos quando realmente termina o século, por causa do Apocalipse. Vamos ver aqui, Apocalipse 11:10. E os que habitam sobre a terra alegram-se sobre eles e regozijam-se, e presentes enviarão uns aos outros, porque estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Então aqui, o Apocalipse 11, do versículo 1 ao 14, ele está dando toda a referência das duas testemunhas que são profetas. Esses dois profetas, eles estão dentro da limitação do que revela o Evangelho de João 16. Aliás, perdão, Lucas 16, onde diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, Deus limitou profetas até João. Então, esses dois profetas estão dentro da limitação até João. Então, o que acontece? Nós vamos ver quem são esses dois profetas. Por quê? Porque está revelado. Nós vamos observar que os evangelhos com o Apocalipse, eles seguem. Eles seguem. E um vai revelando. No que revela aqui dois profetas, nós vamos ter revelado aqui na transfiguração de Jesus, revela Mateus 17, do versículo 1 ao 13. Vão lá e ler todos os versículos ali revelados. Agora, o que acontece no Mateus 17, 3? E eis apareceu a eles Moisés e Elias conversando com ele. Conversando com quem? Conversando com o Filho de Deus. Este acontecimento foi antes da crucificação. Nós vamos ver lá, inclusive, que Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. Houve toda essa situação e Cristo ainda advertiu a eles que não falassem a ninguém. Vamos lá e ler. Vamos lá e ler, porque o gráfico está dando uma noção aonde está escrito. Então, eis apareceu a eles Moisés e Elias conversando com ele. Então, aquilo que Moisés e Elias profetizaram a respeito do Filho de Deus, eles tiveram a oportunidade de conhecer ele, falar com ele. Então, logo, eles são as duas testemunhas que não podem ser mudadas. Não adianta mudar, porque está escrito. E testemunha só pode ser aquelas pessoas que viram. Ninguém pode testemunhar aquilo que não viu. Então esse é o mistério. Então, Moisés e Elias estão revelados no Evangelho. Não pode ser mudado. Algumas pessoas até perguntam, e Enoque? Aí vem um grande problema. O que eu aprendi com o Espírito Santo? O que Deus não revelar, não adianta querer substituir. Aí é que gera o perigo. Aí que gera o perigo das tais heresias de destruição.
Se Deus não revela, ele sabe o porquê. Tá, agora, o que não pode é mudar, tirar Moisés e botar Moisés ou Elias e colocar outro aqui, porque já está revelado, porque eles viram. E nós vamos ter, inclusive, no próprio livro de Apocalipse, um dos exemplos, gente. O Apocalipse 10:4, e quando falaram os 7 trovões, eu ia escrever e ouvi uma voz do céu dizendo, sela as coisas que falaram os 7 trovões, e não amessas, e não as mesmas escrevas. Então foi dito a João aquilo que ele ouviu não escrever. Ficou guardado com João, ninguém sabe. Da mesma forma é essa posição que o Espírito Santo ele compara. Se Deus não revelou a situação de Enoque, não temos que mudar aquilo que Deus determinou, porque é Ele que sabe o porquê disso. Agora, o que não pode é ser mudado o que está revelado. Essa é a advertência que o Espírito Santo deixa para nós. Não mudem. Não mudem. Ok? Então, nós vamos ver aqui com relação a Moisés e Elias. Quando eu falo, então, dos 2 profetas, nós vamos ver lá que eles vão cumprir durante 3 anos e 6 meses, 42 meses, né? O que revela o Apocalipse. Então, eles vão ficar lá por 42 meses, que equivale a 1.260 dias, 3 anos e 6 meses profetizando. Porque eles vão vir exatamente instruídos por Deus o que eles vão fazer. E nós vamos lá ver que depois de 3 dias e meio eles serão mortos. Por que eles serão mortos? Existe um mistério revelado pelo Espírito Santo. Cristo não pode ser o terceiro da ressurreição, ele é o primeiro da ressurreição. Então nós vamos ver que o Espírito Santo ele vai botando, ele vai nos ensinando mínimos detalhes que nós começamos a entender. É mesmo, Cristo é o primeiro da ressurreição, então todos têm que passar pela morte. Agora, aquilo que Deus não revela não adianta mudar, porque corremos o risco de trazer heresias de destruição, e o preço vai ser muito alto por essa situação. Então é isso que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Então nós vamos ter agora o 5º item. Assim será em o fim do século. Sairão os anjos e separarão os maus do meio dos justos. Está revelado em Mateus 13:49. Então o que o Espírito Santo nos ensina? Que Cristo, ele virá numa consumação de século. O que é consumação de século? Quando se cumprir o fechamento do século. O último dia do século. O último dia daquele século. É revelado que ele virá numa consumação de século. Mas não diz qual o século. 2100? 2200? 2300? Não diz. Até porque nós estamos perdidos, nós não sabemos mais quando é que vai se consumar o século. Por causa de quê? Por causa do Apocalipse. Todos ficaram perdidos em questão de tempo. Prevalece então que a palavra revelada. À medida que vai se cumprindo, os sinais vão estando aí, como nós estamos vendo, né? O mundo do jeito que está, porque está se cumprindo o Evangelho. Então é isso que nós temos que entender. E jogarão os mesmos em a fornalha do fogo, ali haverá o choro e o ranger de dentes. Mateus 13:50. Então o Espírito Santo está nos ensinando que Cristo, para vir, depende de consumar um determinado século, depende do Evangelho ser pregado como doutrina de Cristo e não mais a doutrina dos escribas e fariseus. Ele está dizendo ali que ninguém pode entrar no santuário enquanto não se cumprir as últimas 7 pragas. E uma delas, inclusive, é muito triste.
Lá está dizendo que vai morrer todos os seres viventes que existem no mar. Então é isso que nós temos que entender. É um dos sinais das 7 pragas que ainda não se cumpriu. Então, é isso que o Espírito Santo está nos ensinando. Vai ter que vir os 2 profetas, certo? Vai ter que aguardar a última pessoa escolhida salva a morrer. Olha só, aqui nós temos 5 pontos importantes revelados para que nós venhamos ter certeza que Cristo não volta amanhã e nem volta daqui a um mês. Mas qual é a preocupação que devemos ter? É com relação à nossa vida. Porque esse dia, hora, ano, ninguém sabe. É o dia da morte de cada um. Isso sim, nós devemos nos preocupar. Mas quanto à vinda de Cristo, que também não deixa de ser uma outra preocupação, mas devemos estar preocupados de não estar blasfemando o caminho da verdade, com heresias de destruição. É isso que o Espírito Santo ele está tendo cuidado da gente para sabermos realmente, não, Cristo não vem amanhã por esse motivo. Cabe a nós agora ensinarmos o que está escrito. É isso que o Espírito Santo nos ensina. Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens e verá ele todo o olho, também os que a ele trespassaram, e se lamentarão sobre ele todas as tribos da terra. Sim, amém. É o dia do juízo. É o dia em que haverá ressurreição para subir com eles. Isso é o que o Espírito Santo está mostrando. Marcos 13:32. Acerca de mais o dia, aquele ou a hora, ninguém sabe, nem os anjos em o céu, nem o Filho, senão o Pai. Nem o Filho, senão o Pai. Não aceitem heresias de destruição de determinadas pessoas. Eu já tive esse exemplo de chegar, mas o filho já sabe. Não, não é o que está escrito. Marcos 13:32 diz que acerca de mais um dia, aquele ou a hora, ninguém sabe, nem os anjos em o céu, nem o Filho, senão o Pai. Então aqui está para que nós tenhamos conhecimento do que está revelado, porque está escrito. É o Espírito Santo que está nos revelando no tempo em que ele determina para que nós venhamos a ter conhecimento e não sermos enganados. Essa é a realidade. E dessa forma, nós temos que ensinar verdadeiramente aquilo que está escrito. É essa a preocupação em que o Espírito Santo ele nos dá no presente tempo. Então eu agradeço ao Espírito Santo, está lá para todos. Compartilhem, o canal Vida Eterna vem falando ali de ressurreição, vem falando de juízo final, vem falando de batismo, está lá, de graça para todos, cumprindo o que Jesus determinou, de graça recebestes, de graça dai. Então está lá. Eu agradeço ao Espírito Santo, né, em nome de Jesus, por essa oportunidade. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.